Olá pessoal, eu me chamo Maxwell e faço parte do grupo responsável por transmitir essa pílula de conhecimento para vocês com o tema Danos sofridos por omissão estatal, quando podem ser indenizados. A princípio, é muito interessante vocês compreenderem o conceito geral de responsabilidade civil do Estado. Essa responsabilidade civil é dividida em responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva. Na responsabilidade civil objetiva, o Estado age, causando dano direto ao particular. Já na responsabilidade subjetiva, o Estado deveria ter agido, porém não agiu, e isso, consequentemente, gera dano também ao particular. Ao se falar de responsabilidade civil objetiva, compreende-se que essa é a regra, ou seja, você precisará demonstrar apenas 3 requisitos: a conduta do poder estatal, o dano gerado por este e o nexo de causalidade, que é o vínculo entre a conduta e o dano que viola direitos do particular. Já no contexto de responsabilidade civil subjetiva, entende-se que essa ocorre em casos excepcionais, ou seja, além do nexo de causalidade e o dano gerado ao particular, você também deve comprovar a culpa ou o dolo do poder estatal. A culpa é caracterizada pela imprudência, pela negligência e pela imperícia. Já no contexto de dolo, o poder estatal deveria ter tido a intenção de agir contra aquele determinado particular, de gerar dano. Para tornar esse conteúdo ainda mais acessível para vocês, gostaria de citar 2 exemplos, um a respeito de responsabilidade civil objetiva e o outro a respeito de responsabilidade civil subjetiva. No contexto de responsabilidade objetiva, imaginem que um determinado servidor público entrega uma documentação relevante para um cidadão contendo dados equivocados e, mediante esses erros gerados nessa documentação, aquele determinado cidadão que necessitava dessa documentação correta, adequada, para poder fazer a sua inscrição em um edital, não consegue. Nesse caso, ocorre uma responsabilidade civil objetiva, porque ocorre dano direto causado pelo poder estatal ao prejudicado, que é o particular. Já no contexto de responsabilidade civil subjetiva, imagine que em uma determinada cidade, a prefeitura não toma as devidas cautelas e medidas para que não ocorra alagamentos gerados por chuvas intensas. Nesse contexto, em um determinado dia, ocorre uma chuva intensa que gera dano a cidadãos, destruindo seus bens, sejam eles imóveis ou móveis, como casas, carros. Nesse contexto, verifica-se que existe uma responsabilidade civil subjetiva do Estado. Essa poderá ser responsabilizada, já que ocorreu uma omissão do poder estatal. Ademais, peço por gentileza que continue assistindo esse vídeo para ter acesso à explicação completa deste tema. Meu nome é Daniele e eu vou trazer para vocês as hipóteses mais polêmicas de responsabilização do Estado e dever de indenização. Quando alguém está preso, por exemplo, o Estado é responsável por garantir a segurança e a integridade física daquela pessoa. Isso se chama dever de guarda. Se dentro do presídio acontece algo com aquele detento, se ele vem a falecer, seja por problemas de saúde, falta de assistência médica, por conflito com outros detentos, ou até mesmo por alguma conduta de outro agente, nesse caso, existe a responsabilidade objetiva do Estado, pois ele falhou com seu dever básico de proteção. Nesse caso, surge para a família a possibilidade de indenização, seja ela por danos morais, pela dor da perda do ente querido, do familiar, ou danos materiais, que seriam a pensão pelos seus dependentes que ficaram. Assim, basta comprovar o evento, que é a morte do detento, e também que ele estava sob a tutela do Estado. É importante relembrar que se ficar comprovado que foi uma causa inevitável ou se foi culpa exclusiva do detento, aí não haverá para o Estado o dever de indenização. E quando o Estado causa dano a terceiros através de seus agentes? Nesse caso, existe também a responsabilidade objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, já que a atividade policial em si já é uma atividade perigosa. Então, quando algo sai do controle, o Estado assume as consequências. Imagine, por exemplo, que durante uma operação policial acaba sendo atingido um cidadão. A polícia que está ali para manter a ordem acaba causando dano a terceiros. Então, o Estado assume o risco daquela operação e precisa pagar pelo dano causado. Nesse caso, o cidadão atingido ou a sua família pode buscar o judiciário para pedir o ressarcimento dos prejuízos. Se houve ferimento ou morte por bala perdida em caso de perseguição, o Estado é condenado a pagar danos morais e materiais. Nessa hipótese, a indenização é fixada na proporção do dano sofrido e, se houver culpa concorrente,
como se, por exemplo, a vítima tivesse colocado deliberadamente na frente do perigo, o valor da indenização pode ser reduzido proporcionalmente. Agora, um exemplo clássico. Imagine que você está dirigindo seu veículo e de repente cai em um buraco e tem o seu carro estragado. Nesse caso, não houve uma conduta, como no exemplo do policial, mas sim uma omissão do Estado. Diferente da responsabilidade objetiva, aqui a pessoa que sofreu o dano tem o encargo de provar o nexo de causalidade, ou seja, que o dano que ela sofreu se deu única e exclusivamente pela omissão do Estado, que tinha o dever de manter a manutenção das vias. Hoje, eu vou falar sobre a responsabilidade civil do Estado nos casos de omissão estatal. A omissão estatal acontece quando o Estado deixa de agir, mesmo tendo o dever de agir, causando dano a alguém. Existem dois tipos principais: a omissão genérica e a omissão específica. A omissão genérica ocorre quando o Estado possui apenas um dever geral de proteção da sociedade. Um exemplo é o assalto em via pública. O Estado não consegue impedir todos os crimes, então só haverá indenização se for comprovada negligência. Já a omissão específica acontece quando o Estado tinha dever direto e específico de proteger aquela pessoa. Exemplos: morte de preso no presídio, aluno ferido em escola pública e paciente em hospital público. Nessas situações, o Estado é considerado garantidor da proteção da vítima. Por fim, podemos concluir que, na omissão genérica, existe dever geral e na omissão específica, existe dever específico de proteção. Quando falamos em danos sofridos por omissão estatal, surge uma discussão muito importante. Qual modalidade de responsabilidade civil deve ser aplicada? A responsabilidade civil objetiva ou a subjetiva? A responsabilidade civil do Estado está prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Em regra, o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes. Isso significa que a vítima não precisa provar culpa, apenas dano e o nexo causal. Porém, nos casos de omissão estatal, existe uma grande discussão doutrinária e jurisprudencial. A posição mais adotada pelos tribunais brasileiros é a de que, nos casos de omissão, a responsabilidade do Estado é subjetiva, ou seja, além do dano e do nexo causal, é necessário demonstrar a culpa administrativa. Essa culpa pode ocorrer quando o Estado age com negligência, imprudência ou imperícia, deixando de cumprir um dever legal de proteção ou fiscalização. Isso acontece porque, na omissão, o Estado não causa diretamente o dano, mas deixa de impedir que ele aconteça. Um exemplo muito comum é quando o poder público deixa de realizar manutenção em vias públicas e um cidadão sofre um acidente em razão de buracos ou a falta de sinalização. Outro exemplo que a gente pode citar é a situação das enchentes causadas pela ausência de limpeza urbana ou da manutenção dos bueiros, desde que seja comprovado que o Estado foi omisso e devia agir com a responsabilidade correta. Portanto, conclui-se que, nos danos decorrentes de omissão estatal, predomina-se no Brasil a aplicação da responsabilidade subjetiva, exigindo a comprovação da culpa administrativa, embora existam exceções reconhecidas pela jurisprudência. A fim de enriquecer o conteúdo do nosso vídeo, estamos aqui com a professora Bruna. Bruna, com base nos danos gerados pelo poder estatal, quais medidas devem ser implementadas para a redução desse tipo de situação a fim de proteger os cidadãos? O Estado deve investir na melhoria do serviço público por meio da fiscalização eficiente, da capacitação de servidores e do planejamento administrativo. Também é importante garantir rapidez no atendimento à população, manutenção adequada de espaços públicos e fortalecimento dos mecanismos de controle e transparência. Essas medidas reduzem falhas estatais e aumentam a proteção aos cidadãos. E no caso de responsabilização objetiva e subjetiva, como proceder? Na responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, não é necessário comprovar culpa do Estado, bastando comprovar o dano e o nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo sofrido. Nesses casos, a vítima pode buscar diretamente reparação judicial por meio de ação de indenização contra o Estado.
Quanto à responsabilidade subjetiva, é necessária a comprovação de culpa, negligência, imprudência ou omissão estatal. Assim, além de demonstrar o dano e o nexo causal, a vítima deve provar a falha da administração pública para que surja o dever de indenizar. Abordar esse tema é extremamente relevante, pois enriquece a população com conhecimentos jurídicos práticos e fortalece a cidadania. Dessa forma, se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações